E sobre o bem amado, né? Ele é bem amado, eu acho, né? Pela mãe e pelo pai dele. Se eles tiveram filho com amor, eu acho. Eu cheguei a conhecer essa pessoa. Como eu falo, ele era um rapaz, né, tímido, ele tinha uma conversa meio bloqueada às ideias dele, do mesmo jeito que a pessoa que vive comigo, que eu tenho mais de quase 20 anos de relacionamento, também tá bloqueado, as ideias dele tá bloqueada. Homem, né, do sexo masculino, dos olhos claros, né, dos olhos verdes e azuis, sobre estado de hipnose, que é um estado de completa vulnerabilidade a qualquer circunstância, à mercê de qualquer coisa. É, Mesmo assim, ele teve uma conversa comigo que foi tipo como se fosse um desbloqueio da própria consciência dele, temporário, mas a pessoa tem um lapso de lucidez, depois ela volta para o estado de dormência, de hipnose. Como isso acontece, eu também não sei explicar, mas no momento de lucidez, no momento de lucidez que essa pessoa estava, eu estava saindo com ela, é, que se chama Pablo, né, e não Diogo Nogueira. E nem é tão alto assim. Ele disse pra mim, eu tava com ele, saindo com ele de carro da casa dele, e ele falou pra mim, nessa rua tem um centro de Umbanda e só por causa disso eu não gosto da minha rua. Porque quando eu passo na frente dessa casa eu me sinto mal, eu sinto energia ruim. Na hora que ele me falou isso, eu achei uma ideia meio absurda, como se ele fosse assim, supersticioso. Eu achei que por causa desse comentário que ele fez, ele era supersticioso, preconceituoso. Porque na época eu só via esses códigos. Nessa época eu já tinha encontrado alguns códigos em músicas que eu estava analisando, mas eu nem suspeitava que tem a ver com o negócio de Umbanda, nem muito menos centro de não sei do que ele mesmo naquele dia falou pra mim que se sentia mal. Então, na hora que ele falou isso pra mim, a ideia que veio na minha cabeça foi a seguinte: esse rapaz que eu tô conhecendo, ele é supersticioso, ele acredita em energias ruins. E eu naquela época tava só analisando códigos estranhos e eu não falei sobre isso com ele, porque eu tava conhecendo ele, não ia contar segredos confidenciais meus pra ele assim, né? Que eu tinha encontrado códigos estranhos na internet, mas mais uma vez eu até usei o computador do quarto dele depois eu mexi no, ele me pediu pra me ajudar com o computador dele que tava parado e eu dei um jeito pra tentar ligar o computador dele e eu nem me lembro qual foi o problema. Foi um problema parece numa placa de memória do computador dele. Depois que eu ajeitei, eu pedi pra ele pra acessar a internet da casa dele, justamente para tentar continuar entendendo esses códigos. De vez em quando é como se fosse um chamado para mim, algumas músicas. Mas eu nem, na hora, eu nem sei. Tava usando o computador dele para analisar mais desses códigos aí. Nem sequer eu falei, ó, eu tô analisando os códigos estranhos que eu encontrei aqui. Eu acho que no dia ele nem imaginava que eu, depois de consertar o computador dele, eu usei para analisar mais desses códigos. Mesmo assim, eu contei um pouco sobre a minha vida pra ele, mas nunca cheguei a contar pra ele que eu descobri códigos estranhos na internet. E esses códigos que eu analisei enquanto eu estava na casa dele, no computador dele, eram códigos enviados por justamente outro homem loiro do olho azul que eu conheci em outra época, parece Raul Seixas. Veja que loucura isso, né? Veja que loucura isso. Aí depois que eu não vejo mais essa pessoa, os códigos que eu recebo é justamente dele. Então isso é muito estranho. Que não é Raul Seixas, é Roberto Carlos. Mas o outro louro do olho azul que mandou pra mim códigos de Roberto Carlos também mandou, de Raul Seixas também mandou de Roberto Carlos. E agora a superstição eu ainda lembro, como eu estou falando aqui de detalhes de quando eu conheci essa pessoa. E agora eu entendo por partes, né? Esse comentário que ele fez de que ele não gostava de um centro de umbanda ficava na rua que ele morava, que ele mora ainda, eu acho. E sobre esse clipe aí de Diogo Nogueira, eu não sei. Você pode encontrar uma.
coleção completa de músicas de Diogo Nogueira aí, nesse samba. Mesmo que ele esteja com a mesma roupa no corpo, pode ser editado por várias pessoas diferentes. Mesmo que aparente ser o mesmo festival, a mesma coisa, mas pode ser que seja uma outra pessoa e você vê esse mesmo Diogo Nogueira vestido com a mesma roupa, como se fosse no mesmo dia, no mesmo palco e ter sido editado por outra pessoa, entendeu? Isso aqui é mais louco. E eu não acredito que Pablo daqui de Recife, que eu conheci, que eu fui na casa dele, tímido, que não tinha tatuagem nenhuma, vai ser o responsável por esse aí que Diogo Nogueira tá no palco falando Deus é maior e de repente dá um close na perna dele, nas coxas dele, a câmera vai subindo enquanto ele tá ensinando que ele quer que a pessoa ache que ele é sedutor. Ele por si só, pela beleza, pela estatura, ele já é sexy, né? Sedutor, bonito, né? Bonito. Ele é um homem bonito, mas se ele quiser, ele se torna, além de bonito, sedutor, né? Uma pessoa sedutora. Mas eu não acho que seja Pablo que esteja por trás desse aí, clareou Diogo Nogueira, entendeu? Ele queria usar o aplicativo para conhecer mulheres, mas eu acho que depois disso, lá no futuro, ele não vai querer que a mulher que ele via no aplicativo, que ele conheceu no aplicativo, veja ele dando close na própria coxa da perna dele enquanto a câmera vai subindo, entendeu? Isso é loucura. Aí justamente quando essa música, com esse clipe toca aí de Diogo Nogueira aí, quando eu boto esse clipe aí de Diogo Nogueira clareou e a câmera vai subindo pelas pernas dele para chegar na parte de cima, eu recebo um tipo de clique na minha mente, um tipo de chamado, justamente uma música chamada A Raposa e as Uvas de Reginaldo Rossi, que Reginaldo Rossi diz, lembro com muita saudade que a gente eh, tudo que a gente transava era três, quatro cubas. É como se fosse a pessoa original dizendo pra mim, ó, você vai ver esse Diogo Nogueira aí nesse clipe clareou, você vai ver que vão dar um close nas coxas dele enquanto a câmera vai subindo, mas isso aí não sou eu não, entendeu? Eu tô um dos disfarces, né? Dele também é Reginaldo Rossi, que ele desabafa toda essa palhaçada aí que estão fazendo com a imagem dele aí. Então, minha filha, eu já sei de toda a trama, pra que me provocar mais, entendeu? Suas provocações não. Eu tenho orgulho de conhecer a pessoa. Eu posso dizer que eu estive na cidade. Foi o dia que a minha irmã me ligou. Uma outra loura do olho azul me ligou pra dizer que meu tio tinha acabado de falecer. Que também lembra Diogo Nogueira. E é muita loucura isso. E eu tava justamente com ele, com o Pablo. Que a versão mais original dele parece que é de Elvis Presley. Então eu tenho orgulho de dizer que eu estava com Elvis Presley num espetinho lá no centro da cidade, na Conde da Boa Vista, mas infelizmente nesse dia eu recebi essa ligação da minha irmã que ela disse que meu tio tinha acabado de falecer. O meu tio mais novo, que é é quase como se fosse um sósia de Diogo Nogueira, só que ele não tem olhos azuis, né? E isso é muito estranho, entendeu? Diogo Nogueira praticamente é uma mistura do meu tio mais novo que faleceu com o Pablo. Como se fosse a junção das duas belezas, das duas fisionomias e criou-se essa aí Diogo Nogueira. Mas Pablo se separasse, né? Essas duas pessoas. Meu tio Ivaldo de Diogo Nogueira, Pablo não ia ficar muito diferente do que Diogo Nogueira já é, não. Isso eu também posso dizer. É quase como se fosse ele, só que é um pouco mais alto, a fisionomia é um pouco mais familiar pra mim, entendeu? Mas isso acabou, essa palhaçada acabou, não vai dar em nada não, entendeu? Eu sei reconhecer padrão de voz, frequência de voz. Eu sei, e eu compreendo gestos corporais, linguagem corporal das pessoas para entender as intenções dela, que elas. Se alguém tiver querendo mandar algum sinal para mim de comunicação que outras fique mais difícil para outras pessoas detectar, ela pode mandar sinais através de linguagem corporal que eu vou entender.
Sobre aquele também de Luiz Miguel Suave, que Luiz Miguel aparece sem camisa numa praia com mulheres. Eu acho que é original. Eu não acredito que esse aí seja original. Claro, eu não seja original, mas Luiz Miguel Suave deve ser sim original, mas não de Pablo, talvez de outro louro do olho azul que eu tenha conhecido em outro lugar, que eu ainda não tenho certeza de quem é. E ele realmente quis aparecer assim, sem camisa, mostra o peitoral dele, entendeu? E, e aí aparece uma mulher tomando uma ducha, a água caindo e Luiz Miguel com a mulher do cabelo liso nunca mostra o rosto dessa mulher. E aparecem essas meninas, né? Duas meninas do cabelo cacheado com o rosto que lembra meu rosto também. Essas meninas que aparecem no clipe de Luiz Miguel lembram meu rosto. Eu me identifico assim, meu rosto é muito parecido com uma dessas meninas aí que aparece no clipe de Luiz Miguel. Mas aquela do cabelo liso que aparece tomando banho não aparece o rosto dela. Então é muita loucura, meu filho. E os nomes, né? Os nomes que eu também venho reconhecendo de encontros com pessoas, outras pessoas de outras histórias. Rodrigo, Fernandinho, Igor, isso são nomes de primos meus. Primos meus. Então, se isso é um experimento de Oxford de coisa, entendeu? É muito bem, foi bem arquitetado essa grande obra clássica, né? Essa grande teatro da minha vida. Eu tenho vários tios, homens e tias mulheres também. Os meus tios, por si só, já parece que são. Cada um tem um perfil diferente. Claro, isso são variáveis de pessoas. Logicamente, se você tem cinco tios, cada tio vai ter uma característica diferente. Mas até as características individuais dos meus tios parece que também faz parte de um teatro de vida humana, de uma parafernália arquitetada com para guardar alguma informação secreta. Se eu vou ver Diogo Nogueira cantando num palco e que também lembra meu tio, mais novo. Mas se eu vejo Tunai, eu lembro de um tio meu do meio, meu segundo tio. E outros aí que vai aparecendo lembra outro tio meu. Cada um desses artistas aí lembra algum tio meu. Então isso é muito estranho. Tunai lembra um dos meus tios. Mas é como se fosse uma dimensão onde as pessoas são mais bonitas, mais jovens, mais aperfeiçoadas as fisionomias das pessoas. Mas o padrão de voz é muito familiar pra mim. É humano, né? Padrão de voz humano. As histórias também parece que montam um quebra-cabeça, entendeu? Só isso que eu posso dizer. Sobre o jogo do Mickey. O jogo do Mickey, as primeiras vezes que eu joguei os jogos assim, né, do Nintendo, foi em casa de pessoas, de outras pessoas. O primeiro videogame foi PlayStation, eu nunca joguei Mickey no PlayStation. Mas joguei esse aí, Tomb Raider, com essa mulher estranha aí. Eu continuo dizendo, eu tenho fé nas pessoas, entendeu? Eu não tenho fé em coisas que vêm de outras dimensões, com intenções, com comunicações estranhas, mas que têm intenções é, de passar alguma mensagem subliminar, estrambólica, cheia de conspirações estranhas. Nessa coisa eu não boto fé, eu boto fé nas pessoas. Eu confio nas pessoas. Agora, algo que vem de outra dimensão, atravessa um portal, se comunica dentro de um joguinho chamado Mickey, Tomb Raider, He-Man. E essa coisa ela tem uma habilidade de comunicação muito ágil, mas as ideias dela são todas maquiavélicas, cheia de planos maquiavélicos, cheio de histórias para contar para tentar justificar alguma trama de conspiração mundial
Nessa coisa eu já não posso dizer que eu boto fé nessa coisa, porque eu não sei se essa conspiração que ela tá tentando explicar enquanto ela faz me jogar um joguinho pra criança, entendeu? Não posso nem acreditar no que está sendo contado nessa história, nem posso dizer que isso explica a trama da humanidade, que isso explica o destino da humanidade, até a Bíblia. Que a Bíblia por si só já é outra coisa que também não dá pra. Eu não acredito em tudo que eu vejo na Bíblia. A Bíblia é cheia de enigmas estranhos. Agora dizer que essas tramas aí elas explicam a Bíblia ou tentam justificar a Bíblia ou a própria Bíblia, eu não sei o que que veio primeiro, né? Eu não sei se essas histórias que estão sendo contadas nesses joguinhos para criança jogar veio primeiro ou se a Bíblia foi escrita primeiro. Pra mim isso eu não consigo nem saber mais qual é a diferença daquilo que veio primeiro. Já que tudo atravessa um portal dimensional, tanto faz. A pessoa pode atravessar um portal dimensional através de um livro, ou ela pode atravessar um portal usando um joguinho eletrônico para uma criança jogar, ou até um filme. Então, para mim, nem faz mais diferença isso. A única tecnologia que sempre existiu, talvez, né, tenha sido essa aí dos portais. O resto de todas as outras invenções só atravessou portais e sempre existiu. Agora, quem vai usar essa tecnologia aí? E para que a tecnologia não é o problema, né? O problema é a pessoa que está usando e o que que ela quer, o que que ela pretende usando essa tecnologia. Se for algo vivo que tiver por trás de toda essa tecnologia, se ela está me usando só por desencargo da própria consciência dela, ela pode ter certeza que eu não tenho nada contra ela, entendeu? A batalha dos anjos, pra mim, é uma batalha espiritual que eu travo comigo mesmo. Eu também tenho meu diabinho que fica do meu lado, meu próprio anjo, são coisas da minha própria vida, da minha própria escolha, da minha própria jornada de vida. Não é sobre a batalha espiritual dos anjos de outras pessoas, entendeu? Se você tem uma essência que foi trabalhada para você ser o que é hoje, isso pode virar uma grande obra musical só de acordes harmônicos que por si só eles vão explicar a sua essência sem palavras, né? Ele vai explicar toda a sua essência humana sem precisar usar uma palavra. Como, por exemplo, concertos para violino, ele vai dizer tudo o que você foi na sua vida sem precisar dizer uma única palavra. E ele vai explicar ali sua essência, entendeu? Sua batalha angelical. Vai ser explicada só usando um concerto para violino, como aquele de Johann Sebastian Bach. E você vai, outras pessoas vão entender a sua essência, as suas batalhas, a sua evolução da sua própria essência humana, sem precisar saber que tipo de conspiração, de que tipo de conspiração você veio. Porque eu acho que o ser humano ele não nasceu de uma conspiração. Eu só sei que eu nasci e estou aqui. Pra dizer que houve uma grande conspiração mundial para eu estar aqui agora, no dia de hoje, vivendo a minha vida. E por causa dessa mesma conspiração global mundial, a minha vida vai se esvair, vai embora, eu vou deixar de existir por causa de uma grande conspiração global. Eu não vim de uma conspiração global, né? Eu vim de um evento chamado Nascimento, que depois, antes desse evento, eu não sei qual que veio antes, como é que foi. Se foi pleno, mas eu sei que eu nasci, né? E eu me diverti conhecendo o mundo, desvendando as histórias, mas as histórias que eu desvendei, que eu aprendi, que eu conheci, não tem também nada a ver com conspiração global mundial não. É a história do, das, daquilo que pode ser e o que não pode, das probabilidades de ser e não ser de cada coisa, do livre-arbítrio também, de querer que aquilo se realize ou deixe de se realizar. E do tanto faz, né? Do tanto faz daquilo que pode ser de um jeito ou pode ser de outro que vai ficar bom. Da mesma forma vai ser satisfatório, vai ser legal.
vai ser válido se uma pessoa quis ou mais de uma quis, sem interferir na vida dos outros, sem forçar a barra, sem depender de outras vontades ou outros anseios de outras pessoas que também nem vai precisar, porque as outras pessoas não vai depender delas para que essa coisa se realize. Se você tem um sonho na sua vida e outra pessoa também tem, e você com essa pessoa quer realizar esse sonho, já é válido, entendeu? O resto das outras coisas não tem mais nada a ver com isso, entendeu? O que as pessoas podem fazer no máximo é aplaudir, parabenizar, incentivar, se for algo bom, né? Se for algo construtivo. Mas fora isso, não tem mais nada a falar, então não tem mais nada a falar. Quem nasceu já nasceu, quem ainda não nasceu, se está para nascer, que seja abençoado na sua vida plena aí, na sua plenitude, esquecer essas fantasias, esses delírios, essas viagens na maionese aí. Não existe conspiração global mundial. Por trás do amor entre as pessoas existem histórias boas para contar. Mas a conspiração global mundial dos Illuminati, dos coisas, não vai explicar o amor entre as pessoas, não, entendeu? É, eu vivo com a pessoa que eu sei que ela é humana. Se ela não estiver sob esse pleno estado de hipnose, ela é humana. Ela vai ter erros e acertos, mas eu não vou ser cúmplice com ela, nem muito menos vou incentivar o lado nocivo dessa pessoa. Se eu puder ajudar ela a se propriamente, né, se libertar das suas prisões mentais, eu vou tentar isso, eu vou tentar ajudar ela a se libertar das próprias fantasias, das próprias ilusões dela, se eu puder fazer isso. Se eu perceber que tem alguém à minha volta que esteja em estado hipnótico, eu vou tentar acordar essa pessoa até o último momento da minha vida para eu ter outra pessoa em estado lúcido comigo, para eu poder dizer que eu não tô sozinha. Mas se daqui pra minha morte eu não conseguir acordar ninguém aqui nesse lugar, ou se alguém que acorde do jeito que eu acordei pra lucidez dessa vida, né? Tenha uma consciência pesada por coisas que ela fez antes de acordar. E por desencargo de consciência ela tá desabafando coisas comigo, eu não posso dizer nada pra essa pessoa, entendeu? Tudo é da lei, como aquela música, né? Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Pronto. Isso.